dia, turma! Prontos para a nossa videoaula? Produtos notáveis e fatoração. Capítulo 13, Produtos notáveis. Olá, turma, nós vamos corrigir os exercícios que foi proposto, página 218 até a página 224, exercício 2, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 27. O primeiro exercício é o exercício 1, calcule os produtos notáveis. Então nós temos a primeira regrinha, né, que é na página 217, que A mais B ao quadrado, em que A é o primeiro termo e B é o segundo termo, que o quadrado do primeiro mais duas vezes o produto dos termos, que é duas vezes A mais B, AB, mais B ao quadrado, que é o quadrado do segundo termo. Então, na letra A, nós sabemos que o primeiro termo é o x e o segundo termo é o 1. Então, é x ao quadrado mais duas vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Então, a resposta, x ao quadrado mais 2x mais 1. Na letra B, o primeiro termo é o x, o segundo termo é o 6. Então, x ao quadrado é igual a 2 vezes x vezes 6 mais 6 ao quadrado. X ao quadrado mais 12x mais 36. Essa é a resposta. Na letra C, nós temos a mais 10 ao quadrado. A é o primeiro termo e 10 é o segundo termo. Então, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes 10, que dá 20a, mais 10 ao quadrado, que dá 100. Resposta a ao quadrado mais 20a mais 100. Agora nós temos, na letra D, y mais 4 ao quadrado, em que y é o primeiro termo, 4 o segundo termo. Y ao quadrado mais 2 vezes y vezes 4 mais 4 ao quadrado. Então dá y ao quadrado mais 8y mais 16. E na letra E, x mais raiz de 2 ao quadrado. Então é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes raiz de 2 mais raiz de 2 ao quadrado. Então x ao quadrado mais 2 raiz de 2x mais raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 4. Então raiz de 4 é o próprio 2. Então a resposta final, x ao quadrado mais 2 raiz de 2x mais 2. Na letra F nós temos 3x mais 1. 3x ao quadrado mais 2 vezes 3x vezes 1 mais 1 ao quadrado. 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado. 2 vezes 3x vezes 1 dá 6x e 1 ao quadrado dá 1. Sempre lembrando da regrinha. A soma dos quadrados, de dois termos ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Nesse slide vamos falar sobre o exemplo do quadrado da soma de dois termos. E aqui nós temos já o primeiro segmento, que está em rosa, e a medida do comprimento dele é A e da largura é B. Se nós multiplicarmos A vezes B, dá AB. Agora o que está em verde, o comprimento dele também é A e a largura é B. Novamente nós vamos multiplicar A vezes B, dá AB. Então nós temos AB mais AB, que é igual a 2AB. Agora observe esse quadradinho em azul escuro. Ele tem o comprimento B e a largura B. Multiplicando B vezes B, dá B ao quadrado. Agora o que está em azul claro, nós temos o comprimento A e a largura A. A vezes A ao quadrado. Agora todas as informações que nós encontramos em vermelho, nós vamos colocar dentro desse quadradinho em amarelo para identificar que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Esse é o exemplo do quadrado da soma de dois termos. Observe que sempre multiplicamos o comprimento pela largura para identificar quem é o nosso termo. Nesse caso, nós encontramos A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Aqui nessa questão número 1,
foi feito o cálculo e a representação geométrica do quadrado da soma de dois termos, onde na letra A nós temos x mais 1 elevado ao quadrado, igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí observe que as figuras estão em cores diferentes, com suas respectivas medidas, e o exemplo do cálculo, feito de como chegamos até a cada uma dessas medidas, representando geometricamente. Não é o que o problema nos pediu, mas é só como exemplo de como é a representação geométrica dessa letra A. Aqui nesse slide nós temos os cálculos bem explicados, na letra A, na letra B e na letra C. Por que fica x ao quadrado? Porque x vezes x, na letra A, 2 vezes x vezes 1 e o mais 1 ao quadrado. E na letra C também, por que fica A ao quadrado? Porque A vezes A, Aqui nesse slide nós temos os cálculos bem explicados, da letra A, na letra B e na letra C. Por que fica x ao quadrado? É porque x vezes x, na letra A, 2 vezes x vezes 1 e o mais 1 ao quadrado. E na letra C também, por que fica A ao quadrado? É porque A vezes A, 2 vezes A vezes 10 dá 20A e 10 ao quadrado dá 100. No próximo slide nós vamos também falar sobre a letra D, E e F, por que os cálculos ficam elevado ao quadrado, porque que nós cortamos a raiz, os cálculos mais detalhados. Observe na letra D, nós temos o primeiro elemento que é o y, o segundo é o 4, por isso que fica y vezes y dá y ao quadrado, 2 vezes y vezes 4 dá 8y e 4 ao quadrado dá 16. Chama atenção para a letra E, que é x vezes x dá x ao quadrado, 2 vezes x vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2x, e raiz de 2 ao quadrado, que dá raiz de 4, que é o próprio 2. Temos que ter atenção em cálculo de raiz elevado ao quadrado. Ou você calcula a raiz de 2, que dá raiz de 4, ou você já elimina direto a raiz e bota o resultado, que é o próprio 2. E na letra F, 3x mais 1 ao quadrado, lembrando que o próprio 3x, todo ele é elevado ao quadrado, por isso que ficou 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3x vezes 1, que deu 6x, mais 1 ao quadrado é ele mesmo. Na segunda questão, é o mesmo processo da primeira questão. Nós temos o primeiro elemento 2a e o segundo elemento 5. Então, o primeiro termo e o segundo termo, né? Então, é 2a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes 2a vezes 5, mais o quadrado do segundo, que é o 5, então é 5 ao quadrado. Resultado final, 4a ao quadrado mais 20a mais 25. Na letra B, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes 2b mais 2b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 4ab mais 4b ao quadrado. Na letra C, nós temos o primeiro elemento, o primeiro termo, 5a, o segundo termo, 3b. Então, 5a ao quadrado mais 2 vezes 5a vezes 3b mais 3b ao quadrado. Então, fica 25a ao quadrado mais 30ab mais 9b ao quadrado. Na letra D, nós temos x ao quadrado mais 4. O primeiro termo é o x ao quadrado e ele vai elevar ao quadrado novamente. Aí nós vamos usar a regrinha de potência de potência. Repete a base e soma os expoentes. Se ele é x ao quadrado elevado ao quadrado, a base é x. 2 mais 2, 4. Então, x ao quadrado elevado ao quadrado é o x à quarta. E agora, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o primeiro termo é x ao quadrado, o segundo termo é 4. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes 4, 8x ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Resposta final, x à quarta mais 8x ao quadrado mais 16. Na letra E é o mesmo regulamento.
A base é A, ela está elevada ao quadrado e foi elevada ao quadrado novamente. Repito a base, somos expoentes. Então dá A à quarta. Mais 2 vezes A ao quadrado vezes 1, 2A ao quadrado mais 1. Na letra F, 2A ao quadrado mais 2A vezes 20 mais 10 ao quadrado. Dá 4A ao quadrado mais 10A mais 40A mais 100. Resposta final, 4A ao quadrado mais 40A mais 100. Nessa questão 3, observe que foi destacado as figuras de acordo com os seus segmentos. Observe que a figura em vermelho, ela tem o que está com a tarja em vermelho, ela tem a medida do seu segmento, a outra que tem a tarjazinha em azul, a medida do seu segmento, e a outra que tem a tarjazinha em verde em seu segmento, para poder demonstrar como foi feito a explicação geométrica do cálculo de x mais y ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. No próximo slide você vai ver como é que foi escrito essa questão. Aqui eu só coloquei um exemplo para vocês identificarem que cada medida ela é igual à outra que está posta no outro lado, que foi construída ao outro lado. Questão 3. Para explicar geometricamente por que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, a partir da figura ao lado é preciso juntar elas dois retângulos, complete a figura e explique. Então observe que nós temos em laranja uma figura de medida x de largura e x de comprimento, e uma y de largura por y de comprimento. Agora nós vamos completar essa figura conforme mostra esses tracinhos em rosa. Então, aonde a medida é x, eu completo a figura e é a própria medida x. Aonde era a medida y, observe o quadradinho de baixo, então o quadradinho de cima também vai ser medida y. Assim como o segmento de baixo x também vai ser o segmento de baixo também x. Assim como os laterais, observe. Agora que eu montei a minha figura, observe que o quadrado maior, o comprimento é x e a largura x, então para eu saber a área, é x vezes x, que dá x ao quadrado. O segmento menor, o quadradinho menor, a altura é y, comprimento y e largura também y. Então, a área dele, y vezes y, é y ao quadrado. Agora, os que estão em transparente com a linha rosa, as medidas de comprimento e de largura são x e y. Então, eu tenho dois segmentos com comprimento e largura x vezes y. Então, é 2 vezes xy. Por isso que explica a minha fórmula. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Seria a área total dessa figura. Assim como mostra explicando na página 217, que o primeiro termo mais o segundo termo, a mais b ao quadrado, é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A única diferença é que nesse desenho nós estamos utilizando as medidas x e y. Podemos empregar o produto notável para fazer o cálculo numérico. Veja o exemplo. 51 elevado ao quadrado é igual a 50 mais 1 ao quadrado, onde nós temos o primeiro termo, 50, e o segundo termo, 1. Então, 50 ao quadrado mais 2 vezes 50 vezes 1 mais 1 ao quadrado é igual a 2.500 mais 100 mais 1, que é igual a 2.601. Observe que aplicamos o mesmo formato de quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, calcule os quadrados abaixo, empregando o produto notável, tentando fazer os cálculos mentalmente. Aí na letra A nós temos 21 ao quadrado, em que eu peguei a letra A, 20 mais 1 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, deu 400, mais 40 mais 1, 441. Na letra B, 30 mais 2 ao quadrado, a mesma coisa, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Deu 900, mais 120, mais 4, 1024. Na letra C, a mesma coisa, deu 3.600, mais 120 mais 1, 3.721. E na letra D, também a mesma coisa, que deu 8.100, mais 900 mais 25, 9.025. Vale destacar que, quando nós fizermos a soma de dois termos elevado ao quadrado,
Independente da forma que escrevermos, temos que pegar o primeiro termo e o segundo termo e elevá-los ao quadrado e multiplicarmos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Questão 9. Observe o exemplo a seguir. Aí nós temos x mais 1 sobre x mais 2 ao quadrado é igual a x mais 1 ao quadrado sobre x mais 2 ao quadrado. E nós temos o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então nós temos x ao quadrado mais 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. Agora calcule seguindo o exemplo. Na letra A eu tenho 2x mais 1 ao quadrado sobre x mais 2 ao quadrado. Então, ao fazer os cálculos, eu vou ter 2x ao quadrado mais 2 vezes 2x mais 1 ao quadrado, sobre x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado. Resposta final, 4x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. Na letra B, eu tenho a sobre 2a mais 1 ao quadrado. O a ao quadrado é ele mesmo, sobre 2 vezes a ao quadrado mais 2 vezes a vezes 1 mais 1 ao quadrado. Resposta final, a ao quadrado é sobre 4a ao quadrado mais 2 vezes a mais 1. Na letra C eu tenho x ao quadrado mais 1 sobre x elevado ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado novamente, mais 2x ao quadrado vezes 1 mais 1 ao quadrado. Então eu aplico a regra de repete a base e soma os expoentes. Então ficou x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Questão 10. Observe as igualdades e classifique em verdadeiras ou falsas. Na letra A, x mais a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado? É falsa, né? Porque se nós calcularmos, seria o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o correto seria x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Na letra B, x mais a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado mais 2ax? Ok, foi a que acabamos de calcular, então é verdadeiro. Na letra C, p ao quadrado mais q ao quadrado é igual a p mais q ao quadrado? É falsa. Veja o exemplo. Se nós pegarmos o valor de p igual a 2 e o valor de q igual a 3, e nós substituirmos nessa equação, nós poderíamos fazer então que 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 2 mais 3 ao quadrado, conforme sugeriu a questão. Então 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, e 2 mais 3 dá 5, 5 ao quadrado. Então 4 mais 9 dá 13, que é diferente de 25, que é o quadrado de 5. Então não é igual, então é falso. 10. Observe as igualdades e classifique em verdadeiras ou falsas. Na letra D, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x à quarta mais y à quarta? Olha o exemplo. Nós pegamos o mesmo exemplo da questão anterior. Sendo x ao quadrado igual a 2 e y ao quadrado igual a 3, nós teremos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 2 mais 3 ao quadrado. Também daria o mesmo resultado, 13 diferente de 25. Então ela é falsa. Agora na letra E, x ao quadrado mais y ao quadrado, os dois termos elevado ao quadrado, daria x à quarta mais 2xy mais y à quarta. Também é falsa. Daria x à quarta mais 2x ao quadrado y ao quadrado mais y à quarta, porque nós usamos a regrinha de produto elevado ao quadrado novamente, repetimos a base e somamos os expoentes. Então, ambos os termos de elevado ao quadrado ficaria elevado à quarta, e o segundo termo ficaria 2 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Agora, na letra F, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Resposta final, e x à quarta mais 2x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado, a quarta. Essa é verdadeira conforme calculamos na questão anterior. Questão 11, página 220. Com base na figura abaixo, utilize seus conhecimentos de geometria para explicar por que a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. A área do quadrado azul é a área total menos a área dos retângulos rosa e verde. Então observe que nós temos um segmento A de altura ou comprimento e um segmento A
de largura. E temos os outros segmentos, um pedacinho ali em B, verde, e outro pedacinho em B, verde, e uma área total de A mais B. Agora vamos dividir por parte. Observe que foi destacado o primeiro retângulo em rosa, que a medida dele é A de comprimento por B de largura, então é A vezes B igual a AB. E um outro segmento em verde, que também tem um comprimento de A por B, então é A vezes B igual a AB. Então eu posso dizer que a soma de AB mais AB é igual a 2AB. Repare que a resposta está destacada em vermelho. Agora nós vamos pegar todo o segmento que está em A, que é esse quadradão que seria formado em azul. Então é A vezes A, comprimento vezes a largura, dá A ao quadrado. Também está destacada a resposta em vermelho. Agora vamos pegar aquele quadradinho ali do segmento de B que está pontilhado. B vezes B é igual a B ao quadrado, também destacado em vermelho. Agora eu pego todas essas respostas que estão destacadas em vermelho e observo que, ao formar essa figura, eu tenho o segmento de A menos esse pedacinho de B. Então eu terei A menos B elevado ao quadrado. Então eu tenho A ao quadrado menos 2AB, que é as figuras que foram somadas anteriormente, mais B ao quadrado. Aí eu comprovo que o segmento de A menos B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes a medida do primeiro vezes a medida do segundo, mais o quadrado do segundo quadradinho, que é B ao quadrado. Então, resposta A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Se você imaginar que na figura total você está retirando a parte em rosa e retirando a parte em verde, aí você pode calcular que A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. É imaginar uma figura total e você retirar dela a parte em rosa e retirar dela a parte em verde. Por isso fica menos 2AB. Ok, turma, espero que essa aula tenha ajudado. Obrigado e até a próxima videoaula.